Oba, meus nobres, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Anicaps. Já aproveito para pedir para você deixar um like logo no início e hypar o vídeo o máximo que puder. A história do vídeo de hoje é a seguinte: imagine morrer como um gênio das artes marciais preso a um corpo doente, apenas para reencarnar em um mundo de magia, onde o seu cabelo e os olhos negros são sinais de uma maldição que pode destruir o Império. Louis Kirill agora tem um corpo saudável que sempre quis, mas para sobreviver e proteger sua família, ele precisa esconder sua verdadeira identidade enquanto enfrenta nobres arrogantes na prestigiada Academia de Candria. Usando teorias científicas de sua vida passada para hackear o sistema de magia elemental, ele não quer apenas ser um aluno, ele está decidido a se tornar um grão-mestre e provar que um plebeu com conhecimento de outro mundo pode fazer os deuses tremerem. Senhores, essa história promete, hein? Então já verifica se você está inscrito no canal e se o sininho está ativado para não perder nenhum dos próximos vídeos. Sem mais enrolações, bora começar! O mangá começa com uma grande multidão de candidatos que se reúne na entrada da Academia Arcanista de Candria. E Louis Kirill não se surpreende, pois já esperava isso de uma das principais escolas de treinamento arcanista do Império. Ao ouvir que alguém gritou seu nome, ele se vira e vê seus pais ofegantes de cansaço, reclamando de como ele os deixou para trás no caminho até a academia. Preocupada, sua mãe, Laciela, pergunta se ele trouxe os documentos de identidade e o alerta para garantir que ninguém perceba a cor de seu cabelo. Ele a tranquiliza, dizendo que está totalmente preparado, com documento e tinta de cabelo. Mesmo assim, ela continua muito ansiosa e sugere que ele não faça o exame, pois ouviu dizer que alguns candidatos morrem durante essas provas, o que significa que alguém poderia atacá-lo por causa da cor do seu cabelo. Seu pai, Julian, coloca calmamente a mão no ombro dela e diz que a única forma de resolver o problema de Louis é com magia. Ele também explica que a academia é única no Império do Norte, onde plebeus podem fazer o exame. A Academia Arcanista de Candria é a principal instituição fundada pela família real Candria. Ela é uma das 10 grandes academias que possuem os grão-mestres mais fortes do Império como professores. Alguns dos formandos dessa academia nos últimos 10 anos se tornaram guardiões, mesmo sem origem nobre. Diante disso, Julian afirma que esse é o ambiente perfeito para Louis aprender magia, e Louis concorda, dizendo à mãe, com fogo nos olhos, que precisa se tornar um grão-mestre para obter a posse do orfanato da igreja. Ao ouvir isso, Laciela fica chocada, mas de repente começa a chorar, chamando a si mesma de péssima mãe, por fazê-lo se preocupar com a instituição e por não conseguir curar seus surtos. Julian a acalma, lembrando que ela já faz muito ao cuidar de tantas crianças. Louis completa, agradecendo a ela por ser a única razão de ele ainda estar vivo. Em sua vida passada, ele sonhava em se tornar o guerreiro mais forte do mundo, mas isso era impossível porque sofria de asma severa, o que o impedia de viver sem um respirador. Seus pais começaram a odiá-lo por lhes custar dinheiro demais. Ainda assim, ele não perdeu sua paixão pelas artes marciais, e logo essa paixão deu frutos. Ele conseguiu se tornar um estudioso que pesquisava a teoria das artes marciais, e suas pesquisas contribuíram muito para a evolução da indústria de lutas e o renascimento das artes marciais. Porém, tudo desmoronou enquanto um certo estudioso roubou sua tese e o acusou de ser um ladrão. Mesmo sendo um inválido doente, claramente incapaz de realizar um roubo, seus pais desistiram dele e retiraram seu respirador. Em seus momentos finais, Louis desejou ter um corpo saudável e uma família que o amasse na próxima vida. Depois desejou ter sua própria vida, antes de finalmente falecer no ano 90 do calendário do santo. Ele reencarnou na cidade de Mantia. E a primeira coisa que viu foi Laciela, com um olhar preocupado, ao notar as cores incomuns de seu cabelo e os olhos, enquanto ele se perguntava onde estava. Laciela pensou que a criança poderia trazer desastre para a instituição, mas mesmo assim o pegou no colo, dizendo que não podia abandoná-lo, pois ele era inocente. Então ela o chamou de Louis. Ele se sentiu satisfeito ao perceber que seus desejos de ter um corpo saudável e uma família amorosa haviam se realizado. De volta ao presente, um candidato qualquer chama Laciela de plebeia e a empurra brutalmente no chão. Julian e Louis ficam chocados e preocupados, correndo imediatamente para verificar se ela tá bem. Porém, o valentão começa a zombar, dizendo que Louis está sonhando alto demais ao querer se tornar um grão-mestre mesmo sendo um plebeu. Isso enfurece Louis, e quando os valentões os insultam ainda mais, ele se levanta com vingança nos olhos e se prepara para lutar. No entanto, Julian segura o seu punho cerrado e diz para ele focar no exame por enquanto. Laciela o lembra de que ele prometeu não causar problemas na escola, deixando-o sem palavras. Depois de finalmente se acalmar, ele pede desculpas à mãe por perder o controle, o que decepciona os nobres valentões, que então vão pegar seus números para o exame. Enquanto se afastam, alguns lacaios mandam todos abrirem caminho, pois o Lorde Caim está passando. E então surge Caim, o herdeiro da família Aranca, e todos ficam completamente deslumbrados com sua aparência charmosa e reluzente. Enquanto Louis encara o valentão e Caim, ele jura para si mesmo que mostrará a esses nobres quem manda.
Quando Laciela volta a se sentir inquieta, ele segura sua mão e garante que certamente passará no exame. Ele vai além e declara que se tornará um grão-mestre, e essa declaração faz Caim encará-lo. Enquanto os valentões continuam zombando dele, Lois sai correndo e jura para si mesmo que, nesta vida, se tornará o mais forte e protegerá tudo o que lhe é preciso. Observando, Laciela pergunta a Julian se Lois ficará bem, pois apenas 20 a 30 pessoas passam no exame a cada ano, e naquele ano havia 20.000 candidatos. Julian a tranquiliza, dizendo que ele ficará bem, pois Lois é mais teimoso do que qualquer um, e quando decide fazer algo, avança sem se importar com o que os outros pensam. Ele a lembra de que o papel deles é apoiá-lo como família, e ela concorda. Enquanto isso, Lois chega ao salão de exame e se pergunta por que todos ao seu redor parecem mais velhos do que ele. Neste momento, o supervisor do exame e diretor da academia, Aronian, anuncia o início da prova, enquanto alguns oficiais bem vestidos se posicionam diante dos candidatos. Lois se lembra de que, neste mundo, os praticantes de artes marciais arcanas, chamadas de marcial arcana, são classificados em 6 categorias. No topo está o santo, seguido pelo sábio, depois o grão-mestre lutador, e abaixo, os aprendizes. Como o grão-mestre ocupa o 3º lugar a partir do topo, ele pertence à classe privilegiada do mundo. O diretor Aronian informa os candidatos que o primeiro teste é subir as escadas guardadas pelos veteranos, acrescentando que os passes do primeiro exame estão logo atrás deles. Ele revela ainda que existem 1000 passes no total e apenas aqueles que obtiverem poderão participar do próximo exame. Por fim, anuncia que o exame termina quando os passes se esgotarem e manda todos começarem. Alguns candidatos acham que o exame será fácil e correm em direção a um dos veteranos, mas ele libera uma aura ameaçadora enquanto lhes dá as boas-vindas ao inferno. Em seguida, ele libera um poderoso campo de força mágico que os obriga a parar, e após derrubá-los, é anunciado que todos foram desclassificados, enquanto todos tentam processar o que acabaram de presenciar. 2 candidatos identificam o veterano como Lord Sheaf, filho do ministro das Finanças e o melhor colocado no exame do ano anterior. De repente, Lois avança e explica a todos que Sheaf apenas liberou a sua aura para intimidá-los e que qualquer pessoa de vontade fraca não se surpreenderia em desmaiar de medo. Quando Lois fica frente a frente com Sheaf, ele o elogia por ter coragem, mas afirma que não há lugar para plebeus, deixando Lois furioso. Ele jura que fará Lois se ajoelhar e libera uma enorme onda de aura, fazendo os outros candidatos começarem a tossir violentamente. No entanto, Lois permanece impassível e se lembra de todo o treinamento que fez até agora, o que o deixa confiante em suas habilidades. Quando Sheaf dispara uma rajada mágica contra ele, Lois desvia e avança com o punho cerrado. Os outros candidatos observam boquiabertos quando Lois assusta Sheaf ao fingir um soco e começam a se perguntar como ele conseguiu fazer aquilo sem usar magia. Quando Lois pega o passe de exame, Sheaf tenta socá-lo, mas ele bloqueia com o próprio punho endurecido, deixando-o chocado ao perceber que um plebeu conseguiu contra-atacar sem magia. O diretor Aronian impede Sheaf de continuar atacando e o lembra de que a academia trata todos os candidatos de forma igual, independentemente de seu status. Enquanto eles se curvam em submissão, ele parabeniza Lois por ter passado no exame, mas aponta que a cor de seu cabelo é preocupante. Lois fica surpreso, mas quando Aronian começa a se perguntar se a cor dos olhos dele também é incomum, Lois muda seus olhos para cinza e mostra a ele. No entanto, seus truques não enganam o diretor. Ao colocar a mão no ombro de Lois, Aronian promete preparar uma poção especial que esconderá suas características únicas, caso ele seja admitido. Lois sente que Aronian pode estar tramando algo, mas sabe que sua prioridade no momento é passar no exame. Então diz que vai se preparar para o segundo teste. Enquanto se afasta, Sheaf o encara com raiva, questionando por que o diretor interveio em um exame pela primeira vez para proteger um mero plebeu. Fervendo de ódio, ele jura que nunca esquecerá o nome Lois. Muito mais tarde, os candidatos que passaram no primeiro teste chegam ao segundo campo de treinamento da academia, onde são instruídos a esperar até o início da segunda prova. Enquanto Lois observa os outros candidatos conversando, ele percebe que a maioria dos 1000 candidatos restantes são nobres que receberam educação de elite, e que quase não há plebeus. Nesse momento, Sheaf esbarra nele ao passar com seus companheiros, e o avisa de que da próxima vez que se enfrentarem, ninguém estará lá para ajudá-lo. No início, Lois não se incomoda, mas quando um dos aliados de Sheaf informa que ele teria sido desclassificado sem a ajuda do diretor, Lois sorri de canto e os chama de completos idiotas. Enquanto Sheaf o encara furioso, Lois diz diretamente que até a avó tem mais bom senso do que eles. Sheaf fica tão enfurecido que ameaça nocauteá-lo, mas Lois o provoca ainda mais com um sorriso despreocupado. Fervendo de raiva, Sheaf tenta socá-lo, mas Lois contra-ataca usando uma técnica de artes marciais com 2 dedos. Quando Sheaf percebe que seu corpo não consegue mais se mover, Lois revela que o golpe se chama Ruptura de Meridianos, e o arremessa para longe usando uma técnica especial de combate chamada Golpe do Ponto Espiral.
deixando seus dois capangas em estado de choque. O impacto alto de Sheaf contra o chão chama a atenção de todos os outros candidatos do local e ele tenta recuperar o fôlego. Quando seus aliados o ajudam, ele diz que não consegue sentir o braço nem movê-lo direito e jura denunciar Lois por usar veneno. No entanto, Lois nega a acusação, revelando que usou apenas artes marciais e afirma que, embora sua mãe tenha pedido para ele se conter, ele foi levado ao limite enquanto se preparava para acertar outro golpe em Sheaf. Ele declara que só pode atingir os outros quem também está preparado para ser atingido. Porém, Caim o interrompe e o lembra de que ele pode ser desclassificado, já que ainda estão no meio do exame. Enquanto Lois se afasta, os capangas de Sheaf começam a gritar com Caim por ter interferido. E então ele os lembra de quem ele é, fazendo-os tremer de medo. Sheaf decide ir embora, mas comenta que plebeus e nobres são todos lixos, enquanto valentões derrotados se retiram. Lois observa tudo encostado em uma parede e conclui que todos os nobres são iguais, usando o status para fazer o que quiserem. Caim se aproxima, elogia sua força e coragem e oferece formar uma equipe com ele. No entanto, algumas garotas fãs interrompem a conversa oferecendo formar equipe com Caim e logo mais candidatos aparecem, começando a cercá-lo e pedindo para serem seus companheiros. Um dos candidatos que observa a cena pergunta ao amigo como o Lord Caim conseguiu tanta atenção sendo tão jovem. O amigo explica que ele é o jovem mestre da família sábia Aranca, o que significa que qualquer um que se una a ele tem passagem garantida. Lois começa a se interessar, mas de repente o diretor aparece de forma impressionante e parabeniza os alunos por passarem no teste de vontade. Em seguida, ele revela que o próximo teste é o teste de poder e estala os dedos, fazendo uma marca brilhante surgir nos corpos de todos os participantes. A grande maioria dos candidatos demonstra não entender a marca, mas Caim a identifica como a marca do atributo terra. Nesse momento, todos os candidatos começam a ser puxados para o chão, pois seus corpos de repente ficam muito mais pesados. Aronian ativa um grande círculo mágico ao redor da área e anuncia que seu segundo exame exige que os participantes lutem no palco sob a influência de magia da Terra. Enquanto lutam contra a forte força gravitacional, alguns candidatos reclamam que não conseguem lutar nessas condições, mas um deles aponta que há alguém andando como se não fosse nada. Caim então percebe pegadas profundas no chão. Enquanto isso, Lois, imune à gravidade da Terra, caminha facilmente até o palco, deixando todos perplexos. Aronian parabeniza por ser o primeiro novamente, e Lois sorri ao observar os fios de magia da Terra que falharam em prendê-lo. Caim não acredita no que vê, pois até ele, que recebeu 3 anos de treinamento em nível de mestre, mal consegue ficar de pé, enquanto os outros candidatos lutam para se manter. Aronian declara que apenas aqueles que estiverem ainda de pé poderão participar do próximo teste e usa magia para criar uma coleção de armas para os candidatos qualificados escolherem. Lois imediatamente pega uma das espadas e a balança para testá-la, enquanto os outros candidatos têm dificuldade até de pegar suas armas. Aronian informa que qualquer um que sair do palco será desclassificado imediatamente quando o exame começar. Ele ordena aos outros oficiais do exame que liberem algo chamado slimes vinculados antes de desaparecer. Depois que ele vai embora, os candidatos começam a se perguntar o que são slimes vinculados, mas Lois percebe algo caindo do alto. Quando os slimes aterrissam, é revelado que eles ganham 1 ponto ao bloquear um ataque de slime, 2 pontos por desviar e 5 pontos por derrotar. Aronian também informa que a classificação será determinada pelos pontos obtidos neste teste, e apenas os 100 melhores candidatos avançarão para o terceiro teste. Alguns candidatos acham que os slimes são fáceis de derrotar, já que são monstros de baixo nível e parecem burros. Porém, quando um deles avança contra um slime, ele de repente se lança contra o candidato e destrói seu rosto. Em seguida, ataca um segundo candidato e investe contra um grupo, enquanto os outros observam em choque. Logo, todo o campo de batalha se torna um playground para os slimes, que cercam e atormentam os candidatos. Embora muitos sejam facilmente nocauteados, alguns conseguem desviar e bloquear os ataques, recebendo pontos de supervisores do exame. Uma das supervisoras comenta que os exames deste ano incluem jovens mestres das famílias sábias, as casas Aranca e Durahan, referindo-se a Caim como uma guerreira ruiva, e presume que um novo recorde será estabelecido. Outro examinador acrescenta que também há plebeus excelentes entre os participantes e pergunta a Aronian se a pessoa que ele ajudou mais cedo é um plebeu. Aronian supõe que Lois mostrará algo interessante no exame, mas a supervisora aponta que ele não deu um único passo. Enquanto Lois permanece parado no campo de batalha, um candidato em dificuldade pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, o nobre arrogante começa a zombar dele, dizendo que ele não consegue acompanhar os slimes por ser um plebeu patético. Como Lois ainda não se moveu, o nobre especula que ele será nocauteado em breve. Neste momento, um slime se lança em direção a Lois e acelera até chegar a queima-roupa da parte de trás de seu crânio. Antes que o slime consiga acertá-lo, Lois desvia com facilidade, e outro candidato também consegue escapar do ataque antes que o slime aniquile o nobre azarado que zombava de Lois mais cedo.
Enquanto seu amigo jaz derrotado no chão, o candidato loiro fica paralisado em choque, pois tinha certeza de que Lois não conseguiria desviar de um ataque de slime em alta velocidade, já que ele falhou em atingir seu alvo principal. O slime entra em fúria, derrubando vários outros competidores, e quando Lois olha para a esquerda, percebe que ele está vindo novamente em sua direção, acompanhado de outros 2 slimes super velozes. O candidato loiro sorri, acreditando que não há como Lois escapar daquele ataque, mas Lois permanece calmo. E ele fecha os olhos, preparando-se para o contra-ataque. Algum tempo antes, Lois estava treinando nas Montanhas Geladas com um grupo de aventureiros e pediu que eles arremessassem várias pedras nele. Os aventureiros ficaram confusos e o alertaram de que seria perigoso se as pedras o atingissem. Lois disse que estava tudo bem e explicou que queria testar algo. Ao assumir uma postura, eles pediram que ele se certificasse de desviar, mas quando lançaram as pedras, ele não fez nenhum esforço para escapar, apenas encarou intensamente as pedras que se aproximavam. Em sua vida passada, ele treinou para transmitir informações rapidamente da região parietal para o cerebelo do cérebro. Ele acreditava que, se aprendesse a reagir instantaneamente, conseguiria lidar com qualquer coisa. À medida que as pedras se aproximavam, seu corpo começou a brilhar com aura, e ele passou a fazer cálculos extremamente rápidos em sua mente, usando movimentos ágeis. Ele desviou das pedras. Os aventureiros ficaram tão impressionados com aquela demonstração que começaram a elogiá-lo sem parar. Eles correram até ele, pedindo que explicasse tudo sobre aquela nova técnica. Então ele revelou o nome que havia dado a ela: Cálculo de Combate do Vazio. Quando um dos aventureiros perguntou o que isso significava, ele explicou que se tratava de uma técnica que prevê o resultado de uma batalha no presente. Enquanto os slimes se aproximavam de Lois em alta velocidade, ele encarava diretamente todos eles. Várias fórmulas complexas inundam sua mente enquanto ele calcula os ataques em iminente. 4 slimes o atacam de todos os lados, mas ele permanece calmo, pois seus cálculos revelaram que os slimes vinculados só conseguem avançar em linha reta, apesar da alta velocidade e do grande poder que possuem. Em seguida, ele calcula a velocidade e o ângulo dos ricochetes, para prever a trajetória dos ataques e executar movimentos elegantes, conseguindo desviar com sucesso dos 4. Agora, com 8 pontos acumulados por esquivar dos slimes, ele muda para o modo ofensivo e dispara uma técnica de artes marciais chamada Corte da Espada, destruindo os 4 slimes de uma só vez. Caim observa em choque, e os supervisores ficam ainda mais atônitos ao perceberem que a percepção dele está no mesmo nível de um lutador de alto grau. Caim sorri ao notar que Lois é um praticante de técnicas especiais de combate e decide que vai formar equipe com ele, custe o que custar. Nesse instante, Lois percebe outro slime avançando para se vingar de seus companheiros derrotados. Então ele declara que já garantiu mais 5 pontos enquanto assume sua postura. No entanto, Caim usa uma técnica de esgrima chamada perfuração de espada para atravessar o slime, o que irrita Lois, que o acusa de ter roubado sua eliminação. Caim admite isso de forma brincalhona e exibe o slime preso à espada como se fosse um espetinho, dizendo que o que ele roubou não foi dele. Em seguida, ele corta o ar com a espada, fazendo o slime se dividir em 2. Quando os restos caem na área onde os outros candidatos estão reunidos, ele diz a Lois com um sorriso bonito que roubou aquilo deles. Ele então se apresenta a Lois e o convida a se juntar a ele para roubar pontos dos outros. Lois o encara com indiferença. Então Caim explica que só quer ficar bem colocado no ranking e propõe uma competição entre os dois para ver quem consegue mais pontos. Ao pedir que Lois mostre todo o seu poder, Lois sorri e aplaude-o pela confiança em suas habilidades, antes de finalmente aceitar o desafio. Após pegar sua espada, ele se posiciona atrás de Caim e promete mostrar todo o seu poder, estipulando que o perdedor da disputa terá de obedecer a qualquer ordem do vencedor. Ao assumir sua postura, Caim sorri e aceita a condição, dizendo que Lois é a primeira pessoa que já fez exigências a ele, enquanto os slimes começam a cercá-los. Os capangas de Sheaf observam de longe e percebem que, com todo o caos no campo de batalha, podem cumprir as ordens de seu Lorde depois que um slime passa zunindo por eles. Ambos sacam seus arcos e disparam flechas contra Caim e Lois. Quando o slime se aproxima deles, Lois percebe e os corta ao meio, mas de repente 3 flechas surgem a poucos milímetros dele. O impacto produz um barulho alto que alerta Caim, e os valentões ficam satisfeitos achando que acertaram o alvo. Porém, Lois sorri de canto e quando a fumaça se dissipa, eles veem o gênio de combate segurando as 3 flechas com uma única mão enquanto os encara. Eles são tomados por um choque e medo, ao se perguntarem como ele conseguiu reagir ao ataque surpresa como se não fosse nada. Enquanto Lois crava as flechas no chão, Caim confere se ele tá bem e chama os capangas de Sheaf de canalhas por jogarem sujo. Lois diz que não foi nada. Ao ouvir isso, os nobres malignos se irritam, armam novamente seus arcos e declaram que Caim será o próximo alvo. Um deles ativa um ataque especial de flecha mágica chamado Flecha Dupla e dispara uma flecha negra encantada contra Caim.
Junto com as flechas dos parceiros, Caim desvia facilmente das flechas comuns usando as habilidades com a espada. Mas a flecha negra continua avançando, colocando-o em uma situação crítica. O sangue espirra no ar quando a flecha atinge o alvo. Surpreendentemente, Caim não percebe a flecha roxa escondida entre as que ele havia desviado. Por sorte, Lois consegue agarrar a flecha a tempo, mas se machuca no processo. Caim, cuja vida ele acabara de salvar, vê o sangue jorrar na mão de Lois e tenta ajudá-lo. No entanto, o sangramento não o incomoda, e ele quebra a flecha, já pronto para o próximo ataque do inimigo. Enquanto isso, um dos espectadores chama a atenção do diretor para o ataque malicioso que acabou de presenciar e sugere a desclassificação do agressor. O diretor, porém, insiste que o evento continue, pois tem certeza de que os fracos acabarão perdendo de qualquer forma. Ele adia a punição para depois do exame, mas ordena que poções de cura sejam preparadas imediatamente na arena. Lois se prepara para acabar com seus inimigos e assume uma postura semelhante à de um arremessador de beisebol, com os olhos brilhando e um poder explosivo. Ele arremessa um dos slimes contra os nobres. O impacto em alta velocidade lança um deles para fora da arena, desclassificando-o imediatamente. Os nobres restantes testemunham isso e entram em pânico. Em seguida, Lois, que não pretende deixá-los sair impunes, salta para o ar e golpeia outro slime contra os nobres apavorados. O slime atinge um deles no rosto, arrancando seus dentes no impacto. O último nobre restante fica paralisado de medo e não percebe Lois atrás dele. Lois o assusta, fazendo-o cambalear para trás e perder o equilíbrio. Caim então derruba o idiota e ele cai para fora da arena. Após derrotarem os nobres, Caim agradece a Lois por tê-lo salvado antes e pergunta sobre sua mão. Felizmente ele tá bem, e os dois apertam as mãos, consolidando a amizade recém-formada. Lois provoca Caim por ser um nobre habilidoso, mas Caim defende sua origem e se gaba por pertencer à família Aranca. Aparentemente, a família Aranca é uma das grandes famílias que já produziram grão-mestres e sábios. A influência deles é tão poderosa que rivaliza com a família real e com a associação arcana, fazendo todos perceberem que a família de Caim não é brincadeira. Lois retrai seu comentário anterior e ambos se preparam para enfrentar o restante dos slimes. No entanto, ver Lois ganhando mais pontos continua irritando alguns nobres de classe baixa, e eles decidem deixar os slimes de lado e atacá-lo. Em vez disso, eles correm em sua direção, mesmo sabendo que Caim está a seu lado. O plano de matar 2 coelhos com uma cajadada só sai pela culatra. Quando os nobres de classe mais alta decidem proteger Caim, eles entram em confronto com os nobres de classe baixa, e uma batalha generalizada, enquanto Caim e Lois cuidam um do outro. Em meio à batalha, destaca-se uma garota ruiva que, pela aparência, parece vir de uma família respeitável. Ela chama sua amiga Miliana, que é uma plebeia, e diz que é o momento certo para fazer sofrer aqueles que sempre desprezaram. A garota ruiva salta para a luta e Miliana a segue. A batalha fica intensa quando Lois se movimenta rapidamente, desviando de slimes e de ataques vindos de todos os lados. Miliana também entra em ação e derruba um dos nobres, enquanto a garota ruiva arremessa o outro pela parede. Nesse momento, um novo participante surge no meio do caos, um rapaz ruivo empunhando um martelo gigantesco. Sentindo-se como o deus do trovão, ele balança o martelo sem piedade e elimina todos os obstáculos em seu caminho. Segundo ele, socar pessoas é muito melhor do que bater em slimes. Ele solta um grito ensurdecedor enquanto derrota seus oponentes com facilidade. Enquanto isso, os espectadores começam a ficar inquietos e sugerem interromper o exame. Isso acontece porque a maioria dos desclassificados são nobres, e se mais nobres forem eliminados, isso pode causar problemas para a academia. No entanto, o diretor não se importa, pois acredita que a academia tem suas próprias regras. De repente, ele surge na arena envolto por uma luz brilhante e põe fim ao caos. Ele anuncia que o segundo exame acabou e que as pontuações serão divulgadas mais tarde. Durante o breve intervalo, os participantes feridos são tratados com uma poção de cura, e os efeitos da magia da terra são eliminados. Lois também usa a poção de cura, mas fica surpreso com o quão eficaz ela é. Infelizmente, trata-se de um item muito caro, inacessível para plebeus como ele. Após algum tempo, o diretor exibe o ranking do segundo exame, e todos ficam surpresos com o resultado. O nome de Lois não aparece na lista, o que anima alguns nobres de baixa colocação. No entanto, a lista exibida inclui apenas os participantes que ficaram no 6º lugar para baixo. Segundo o diretor, os 5 primeiros colocados superavam os recordes anteriores, e ele então passa a mencionar seus nomes. Em 5º lugar está a Miliana Rice, uma plebeia habilidosa. Caim fica em 4º lugar, enquanto a garota ruiva, Feidura Han, conquista o 3º. Quando o nome de Caim é chamado, Lois começa a ficar nervoso, pois o diretor ainda não mencionou ele. Ele passa a pensar que pode ter sido desclassificado por atacar os nobres de baixa colocação anteriormente. Porém, esse não é o caso, pois seu nome é anunciado em 2º colocado. Com 887 pontos, a sala inteira ecoa em surpresa ao descobrir que um plebeu comum superou todos os participantes nobres. Caim, por sua vez, parabeniza Lois pelo excelente trabalho. E com base no acordo que fizeram antes, ele precisa fazer algo por Lois. Ele pergunta o que Lois deseja.
flecha, mas Lois diz que pedirá depois. Nesse momento, o vencedor do segundo exame é revelado como Neil Gunn, que obteve impressionantes 888 pontos. Neil Gunn é um garoto ruivo que saiu em fúria mais cedo com seu martelo gigantesco. Ele também é um plebeu que conseguiu se classificar, ficando acima de todos os candidatos nobres, incluindo Faye, que não está disposta a aceitar a derrota. Ela promete enfrentar Neil algum dia para testar sua força após o anúncio. Os nobres de baixa colocação são repreendidos por seus superiores por permitirem que plebeus os derrotassem no exame. Até mesmo um dos espectadores se surpreende com o fato de o primeiro e o segundo colocados serem plebeus. Algo sem precedentes na história da academia. O diretor, porém, aparentando satisfação, afirma que a verdadeira força não tem relação com o status social e que esse é o motivo pelo qual a maioria dos orfanatos do país é administrada pela Associação Arcana. O diretor então orienta os participantes a se dirigirem ao próximo local para o exame final. Enquanto caminham, Caim elogia Lois por ter ficado tão próximo do primeiro colocado e se pergunta quem é realmente o mais forte entre Lois e Neil. Logo, eles chegam ao local do exame final. E o diretor informa que o teste será uma prova de sobrevivência conhecida como Batalha Real de Emblemas. Nesse exame, emblemas serão entregues a cada participante, e eles serão teleportados para diferentes áreas da floresta. O objetivo é coletar o maior número possível de emblemas usando qualquer método que considerem adequado. Os participantes que perderem seus emblemas serão imediatamente desqualificados, e apenas os 10 participantes com mais emblemas serão admitidos na academia. Infelizmente, as regras do terceiro exame significam que Caim e Lois não poderão trabalhar juntos. Então eles desejam boa sorte um ao outro. Logo, os participantes são teleportados para locais diferentes, e Lois chega à área designada. Ele caminha por um tempo, pensando que o terceiro exame é o último obstáculo para a admissão, com grande determinação. Ele promete que desta vez vai vencer. No entanto, logo é interrompido por um nobre empunhando um enorme machado. O homem o confronta por ter humilhado os nobres do exame anterior, e nesse momento outros 2 nobres armados com lanças surgem atrás de Lois. Lois também percebe outro inimigo em um galho de árvore, empunhando uma besta, e percebe que foi cercado. Ele rapidamente deduz que o veterano que o teleportou vazou sua localização. De repente, o homem do machado o ataca, mas Lois consegue desviar a tempo, e o machado se choca contra uma rocha no chão. Os nobres com lanças também lançam seus ataques, mas Lois os rebate com um mortal para trás. No entanto, enquanto está no ar, uma flecha disparada pelo homem da besta voa em sua direção, mas ele a rebate com a espada. Ele pousa no chão com sucesso, mas os nobres não recuam. Eles o atacam de frente, mas Lois demonstra a diferença de habilidade entre eles. Ele desvia dos golpes com fluidez, mas outra flecha vem em sua direção. Ele a desvia com a espada, porém um ataque espiritual surge logo atrás. Felizmente, ele reage a tempo e desvia novamente. As reações rápidas de Lois começam a frustrar os nobres, mas eles não desistem. Lois, por outro lado, também fica frustrado por não conseguir ler a trajetória das flechas de vento. No entanto, ele se acalma e decide usar a técnica de arte marcial conhecida como Sen, o contra-ataque sem envio. A técnica consiste em usar a força do inimigo contra ele próprio, enquanto os nobres avançam com suas armas. Mais uma vez, Lois vê uma abertura e aproveita. Sua primeira vítima é o homem do machado, que tenta atacá-lo com toda a força. Lois se desloca para a direita, desvia do machado e posiciona sua espada logo abaixo dele. Com isso, ele desvia o machado das mãos do usuário, fazendo-o atingir um dos lanceiros. Depois de derrubá-los, o outro nobre com lança ataca Lois, enquanto o homem na árvore dispara outra flecha de vento. Dessa vez, Lois lê perfeitamente a trajetória da flecha e puxa o lanceiro para o caminho do projétil. O infeliz é arremessado para longe, largando sua lança ao ar. Lois a pega e a arremessa contra o homem na árvore, eliminando-o imediatamente. Em seguida, ele corta o restante dos nobres como se fossem manteiga e toma todos seus emblemas em uma reviravolta impressionante. Caim aparece no topo de uma árvore e impede os nobres de usarem magia contra Lois, o estrategista que originalmente planejou subjugar Caim junto de outro grupo de nobres de baixa classificação, fica chocado com a aparição repentina dele naquele local. Caim afirma que eles devem ter subestimado a família Aranca ao enviar fracotes tão fracos para detê-lo. Em seguida, ele o nocauteia completamente com a coronha da besta. Depois disso, Caim salta do alto e entrega um emblema a Lois. Ele afirma que as coisas podem ficar mais problemáticas se continuarem desse jeito, e se oferece para ajudar. No entanto, Lois recusa ajuda e diz que vai lidar com seus problemas sozinho. Neste momento, uma figura escondida começa a aplaudir alto e elogia Lois Zael. A figura afirma que não esperava nada menos da pessoa que reconhecem e consideram um rival. A figura oculta se revela e acaba sendo Faye Durahan. Ela desafia Lois para um duelo, e ele pergunta a Caim se ela é amiga dele. Caim responde que ela não é sua amiga, mas sim a filha de um grão-mestre com quem ele duelou no passado. Naquela época, ele perdeu para ela por ter baixado a guarda e aconselha Lois a ignorá-la e continuar coletando emblemas. Em vez disso, ele avisa Lois de que Faye pode usar magia e que seu nível de habilidade já está no patamar de uma aprendiz.
Enquanto isso, a conversa entre eles começa a irritar Faye, e ela repreende os dois por tentarem fugir. Logo depois, Lois aceita o desafio e diz que sempre quis saber como um membro de uma grande família se sairia em batalha. Essa ideia empolga Faye, e ela promete não usar magia para tornar a luta justa. Em um instante, ela salta em direção a Lois com sua lança e tenta perfurá-lo. No entanto, Lois consegue prender a lança debaixo do braço, impressionando ainda mais Faye. Ela gira a lança e a balança contra Lois, mas ele desvia do golpe movendo-se para o lado. Em seguida, Faye avança novamente e tenta acertar Lois usando a técnica sagrada da lança, conhecida como golpe esmagador. Como esperado, ele desvia, e a lança atinge o chão, criando um enorme buraco. O impacto da técnica choca os espectadores e o diretor, que observa a luta não muito longe dali. Eles começam a especular sobre o poder de Faye e a resistência de Lois. Eles se perguntam quanto tempo Lois conseguirá resistir contra alguém de uma grande família e pedem a opinião do diretor. O diretor responde que Lois não será capaz de derrotar Faye, pois, pelo que viu, aquela luta é um confronto de corpo e vontade. Ele não aceita que Lois tenha uma vontade mais forte do que a de Faye. Nesse momento, a força de vontade dos dois é colocada à prova quando Faye usa outra técnica de lança para atacar Lois. No entanto, ele desvia de todos os golpes com facilidade, como se fosse programado para isso. Enquanto contorna os ataques da lança, ele percebe uma abertura no corpo de Faye e tenta explorá-la. Infelizmente, Faye percebe a intenção rapidamente e o contra-ataca, mas ele salta por cima do ataque e pousa atrás dela. Faye demonstra uma frustração por ele estar se desviando de todos os seus ataques e ainda provocando Caim por não ter esse nível de habilidade. Lois, porém, afirma que o segredo está na observação e que com prática suficiente isso se torna bem fácil. Logo depois, Faye avança novamente com outra técnica sagrada da lança chamada queda crescente e ataca Lois com ela. Mais uma vez, ele desvia de todos os ataques sem esforço. Nesse momento, ele pensa nas diversas técnicas utilizadas por lanceiros, que incluem estocadas, varreduras, defesa e supressão. Embora essas técnicas sejam problemáticas, elas também possuem fraquezas. Uma delas é vulnerabilidade em combate corpo a corpo, e Lois pretende explorá-la. Ele avança em direção a Faye e tenta encurtar a distância entre eles para criar uma oportunidade de contra-ataque. No entanto, ela percebe sua intenção e rebate sua espada. Em seguida, diz que a técnica de lança de sua família não tem fraquezas. De repente, ela começa a girar com a lança, criando um tornado perigoso. O talento e a habilidade de Faye surpreendem os espectadores, e aos olhos deles, Lois não tem nenhuma chance contra ela. Ainda assim, Lois assume a postura e ativa sua técnica de rede de espadas, na esperança de desviar os ataques da lança de Faye. Enquanto bloqueia os golpes, ele passa a explorar outra fraqueza das técnicas de lança, o alto consumo de estamina. Ele se defende com cuidado e espera por uma abertura, sem perceber que sua espada começa a rachar naquele momento. A estamina de Faye se esgota, e ela se torna visível dentro do tornado de lanças. Lois percebe isso e ataca imediatamente. Infelizmente, sua espada se quebra pouco antes de alcançá-la. Vendo que seu golpe falhou, ele salta rapidamente para trás para evitar um contra-ataque. Surpreendentemente, Faye reconhece a habilidade de Lois e sua própria sorte, pois sem isso ela teria sido obliterada por ele. Ela também percebe que Lois está se contendo e o confronta sobre isso, mas ele dá desculpa de que sempre observa antes de lutar com tudo. Ainda assim, afirma que já terminou de observar e que agora vai levar a luta a sério. Faye, porém, se preocupa com a arma quebrada dele. Lois garante que está melhor sem ela, pois seus punhos são sua verdadeira arma. Lois assume sua postura de artes marciais, enquanto Faye prepara sua lança para atacar. Ela avança em alta velocidade com uma técnica de investida giratória, e Caim, que estava em silêncio há muito tempo, grita para avisar Lois. Surpreendentemente, Lois desacelera a lança giratória com a palma da mão esquerda, antes de prendê-la com a direita. No final, ele segura a lança girando entre as duas palmas, deixando Faye e Caim boquiaberto. Os espectadores também ficam em choque, mas o diretor consegue manter a calma. Ele observa a cena atentamente, tentando entender o que Lois acabou de fazer. Enquanto isso, Faye não desiste e recupera sua lança. Ela tenta outra técnica de seu repertório e cria a ilusão de si mesma atacando Lois de todos os lados. No entanto, em vez de entrar em pânico, Lois respira fundo e assume sua postura de artes marciais com as palmas das mãos. Ele bloqueia todos os ataques um por um, desviando de cada golpe para longe de si. Essa habilidade nunca havia sido vista antes nem por Faye nem pelo diretor. Em seguida, ele acerta um golpe preciso em Faye e a lança para longe. Por sorte, ela crava sua lança no chão, o que gradualmente interrompe seu impulso. Depois de parar, ela pergunta a Lois sobre a técnica que ele acabou de usar, e ele responde calmamente que se trata de uma forma de aparar golpes nas artes marciais. Então ele salta em sua direção para mais uma rodada, e Faye reage rapidamente com a lança. E estranhamente, seus ataques são facilmente evitados por Lois, que parece estar bem na frente dela, e ao mesmo tempo, não está. Isso faz até Caim se perguntar se não trata de uma ilusão de ótica. Enquanto Faye descarrega sua frustração por não conseguir atingi-lo, descobre-se que Lois está usando o passo da borboleta.
um movimento elegante criado por um boxeador lendário em sua vida passada. Essa técnica envolve movimentos rápidos dos pés para frente e para trás, criando um ritmo difícil de acompanhar, perfeito para anular a técnica de lança de Fei. Logo, ele encurrala Fei e a lança longe. O espectador e o diretor testemunham isso e imediatamente começam a se perguntar se Lois não seria um gênio no combate corpo a corpo. Mesmo caída no chão segurando o estômago, Fei se recusa a desistir. Ela abandona a lança e avança contra Lois com toda a força, erguendo os punhos. Lois, porém, não baixa a guarda e assume imediatamente a postura de Wing Chun. Quando Fei se aproxima com uma técnica de punho esmagador, ele a bloqueia de imediato. No entanto, o impacto é muito semelhante a uma técnica que ele conhece chamada força de 1 polegada. Lois sorri e elogia a resistência dela, mas Fei não se sente lisonjeada. Ela afirma que a família Durahan não se resume apenas à lança. Em seguida, avança contra Lois com uma técnica de punho esmagador. Lois assume sua postura, preparando para o impacto, e os dois começam a trocar golpes como verdadeiros mestres de Kung Fu. E, estranhamente, a empolgação de Lois começa a sair do controle, pois lutar contra um oponente forte com toda a intensidade sempre foi tudo o que ele desejou. À medida que a luta se intensifica, ele passa a querer mais e mais, até que seus olhos ficam vermelhos como sangue. O mesmo acontece com seu coração. Ele salta em direção a Fei com uma aura extrema, de intenção assassina emanando de seu corpo. Fei ergue o olhar para a figura imponente e fica aterrorizada com a visão. O que ela vê é um demônio com presas enormes, abrindo a boca escancarada, pronto para engoli-la. De repente, ela não consegue mover o corpo rápido o suficiente para evitar o golpe de Lois. Ainda assim, consegue bloquear o soco, mas o impacto a arremessa contra uma árvore. O diretor também percebe a aura estranha emanando de Lois e se pergunta o que é aquilo. Os nobres restantes que testemunharam Fei colidir com uma árvore ficam furiosos com o fato de uma plebeia ter derrotado um nobre de uma grande família. Eles tentam retaliar, mas são subitamente atingidos por uma sensação estranha que força eles a vomitar. O rapaz se pergunta por que de repente passou mal, mas depois de ver Lois e sua aura demoníaca, tudo começa a fazer sentido. Um nobre veterano invejoso chamado Shealf observa o duelo de longe junto com seu amigo ferido, Brian, e eles são obrigados a admitir que Lois é muito mais forte do que esperavam. Essa constatação enche Shealf de raiva, já que seu plano de nocautear o plebeu falhou completamente. Brian então conclui que Lois deve ser eliminado a qualquer custo. Lembrando-se da antiga lenda, ele acredita que deixar alguém como Lois viver pode se tornar um problema no futuro, e espera acabar com a vida dele o quanto antes. Enquanto isso, a fúria de Lois continua. Ele avança direto contra Fei, rindo de forma histérica. A espanca e a lança longe, fazendo-a cuspir sangue novamente. Em seguida, ele usa um flash step no ar e a faz se chocar contra o chão com uma série de golpes pesados. Fei mal consegue manter sua postura defensiva e aguentar os ataques incessantes. Enquanto isso, ela pensa no aumento explosivo da força de Lois e compreende a diferença entre eles. Ela conclui que não tem chance de vencer naquele momento. Diante da aura aterradora do punho de Lois, sua vida passa diante de seus olhos. Recusando-se a aceitar a morte iminente, Fei ativa rapidamente sua técnica arcana marcial, Punho em Chamas, em uma tentativa desesperada de contra-atacar o golpe de Lois. No entanto, o ataque dele a sobrepuja e a lança mais uma vez longe, atravessando árvores enquanto gira pelo ar. De repente, Lois recobra a consciência e percebe que perdeu o controle novamente. Ele encara a própria mão queimada e reflete sobre a natureza da magia. Caim corre apressado para ver se ele tá bem. Do nada, Sheaf dá um passo à frente e anuncia em voz alta a desclassificação de Lois, alegando que o emblema dele foi destruído durante a luta. Ele ordena que Lois saia imediatamente, mas Caim tenta argumentar, insistindo que foi claramente um acidente. Sheaf então revela que o diretor testemunhou tudo e exige que Lois deixe o local do exame imediatamente. Antes que Lois possa responder, Fei se manifesta e manda um nobre desprezível parar. O fato de ela ainda estar consciente choca Lois. Sheaf a acusa de tentar ajudar o plebeu a trapacear, mas Fei o corta sem hesitação. Ela então pede desculpas a Lois por ter usado magia acidentalmente durante a luta, o que deixa Caim atônito, pois nunca imaginou que ela se desculparia com alguém. Lois também se desculpa por ter perdido o controle antes, mas ela minimiza, dizendo que tá tudo bem. Como ele forçou-a a usar magia, Fei admite a derrota e espera que possam ter outra luta após a matrícula. Nesse momento, Shealf zomba das palavras dela, apontando que Lois tem apenas 4 emblemas. Sem se abalar, Fei tira seu estoque de emblemas e os entrega a Lois como recompensa por tê-la derrotado. Isso adiciona mais 10 à coleção dele, e Fei confirma o recorde diante do nobre veterano furioso. Ela se junta a Caim para eliminar os fracos no local do exame e garantir que ninguém tem emblemas suficientes para desqualificar Lois. Caim, que concorda com ela, aceita a sugestão e os dois partem rapidamente para iniciar sua ofensiva. Ao saírem, Caim provoca Fei, dizendo que sempre achou que ela fosse só força e nada de cérebro, mas ela está mais preocupada em conseguir mais emblemas. Pouco depois, um examinador se aproxima de Lois e o informa de sua desclassificação, escoltando-o para fora.
Sheaf espera nunca mais ver o plebeu. Brian, porém, comenta que Lois ainda pode passar se o plano de Faye dar certo. De repente, Sheaf se lembra de que não é estranho um examinado morrer por acidente durante o exame. Brian observa fazer planos sinistros para acabar com a vida de Lois e se pergunta qual é a verdadeira identidade dele, por causa da sensação inquietante que sentiu antes. Eu sei que a história tá muito boa e estamos apenas na metade, ainda tem muito mais. Antes de continuarmos, eu queria lembrar que se você ainda não deixou o like, faça isso agora, que é muito importante pra gente. E esse é o momento onde a gente descobre quem são os verdadeiros inscritos aqui do canal, aqueles que assistem o vídeo do começo ao fim. Se você é um deles, vá até os comentários agora e comente a palavra magia. Quero só ver quantas pessoas vão comentar. Dito isso e sem mais enrolações, bora continuar com a história. Mais tarde naquele dia, Lois entrega os emblemas ao examinador e reflete sobre como as artes marciais sozinhas não conseguem rivalizar com a magia. Ele espera aprender na academia, para então combinar magia e artes marciais. Naquela noite, Lois pensa em como explicar as roupas rasgadas para a mãe no caminho de casa. Enquanto caminha, ele passa por uma figura suspeita e ao perceber a tentativa de assassinato pelas costas, reage instantaneamente. Lois contra-ataca com um poderoso chute giratório para trás que arremessa o assassino para longe. O assassino pergunta como Lois o percebeu e ele responde calmamente que o cheiro de sangue é impossível de esconder. De repente, mais assassinos aparecem e o líder deles se pergunta por que Lois está tão tranquilo para alguém que está prestes a perder a vida. Os 3 assassinos cercam Lois e ele decide ir com tudo após notar a força deles, mas uma presença ainda mais poderosa escondida nos arbustos chama sua atenção. Irritado, o líder dos assassinos repreende Lois por se distrair durante a batalha e avança com uma adaga revestida de magia, declarando que ele logo estará a 7 palmos do chão se continuar assim. Diante do líder avançando a toda velocidade, Lois desvia dos golpes rápidos da estocada que vem em sua direção. Em seguida, ele agarra a mão do assassino e o arremessa longe contra o chão. No entanto, o oponente se recupera rapidamente, recua e se junta aos companheiros. Ele então reconhece a precisão das informações que recebeu sobre as habilidades de alto nível de Lois. Lois, porém, se pergunta do que ele está falando. Após elogiar o combate corpo a corpo de Lois, o líder se questiona em voz alta sobre como ele se sairia contra a magia. Sem esperar resposta, ele sinaliza para o grupo iniciar o ataque mágico. Nesse momento, 3 assassinos disparam flechas de vento de suas bestas contra Lois. Felizmente, ele reage rápido e desvia. Depois, volta sua atenção para as árvores próximas que foram atingidas. Observando os danos, ele avalia o poder destrutivo das flechas de vento. Sabendo que não tem escolha a não ser avançar, Lois respira fundo para ativar uma técnica de respiração que usa o Chi em seu corpo para amplificar sua força física e conceder velocidade explosiva. Ele então avança, mas o líder despreza seus esforços e ordena outra onda de flechas de vento. Ainda assim, Lois desvia habilmente dos disparos, e os assassinos logo perdem seu rastro. Para surpresa deles, Lois desce do alto e desfere um chute poderoso que faz o líder se chocar contra o chão, recuando imediatamente enquanto evita flechas de vento. Enfurecido, o líder ordena que seus homens parem Lois, e do nada, outro assassino surge atrás dele e lança um golpe surpresa com um chute cortante. Lois percebe o ataque furtivo a tempo e o bloqueia. Embora o impacto cause dor aguda em seus braços, ele se recompõe rapidamente e encara um novo inimigo, que considera uma ameaça mais séria. Antes que Lois possa reagir melhor, ele percebe que está cercado e luta para desviar das flechas de vento vindas de todas as direções. Incapaz de escapar dos ataques implacáveis, Lois é atingido e perde a consciência. Os assassinos respiram aliviados e comentam como foi impressionante um plebeu aguentar por tanto tempo. Um deles se aproxima para finalizá-lo, mas Lois desperta de repente e o neutraliza imediatamente. Em seguida, ele pega a besta do sujeito e dispara flechas de vento contra os outros assassinos. 2 são derrotados, mas o mais forte desvia facilmente do disparo. Percebendo que Lois estava fingindo estar inconsciente, ele o aplaude por sua façanha impressionante. Lois então pergunta por que ele não se moveu depois de perder seus subordinados. Mas o sujeito suspeito não se importa com fracotes naquele momento. Lois dispara mais flechas de vento contra ele, mas suas habilidades de evasão estão em um nível completamente diferente. Ele avança contra Lois e forma um martelo mágico do nada enquanto ataca. Ele admite que queria aceitar Lois como discípulo, mas as ordens de seu empregador não lhe deixam escolha. Lois tenta aguentar o ataque pesado com o próprio corpo, mas acaba sendo arremessado para longe. Ainda no ar, o oponente se move em um passo relâmpago até o seu lado e revela que a habilidade de Lois pode até superar a de um aprendiz, mas não é suficiente para enfrentar um lutador de nível superior. Em seguida, ele invoca novamente o martelo mágico e imediatamente esmaga Lois contra o chão. Sem lhe dar tempo para recuperar, o assassino continua o ataque, liberando ondas de golpe mágicos. Quando a poeira finalmente abaixa,
O assassino se surpreende ao ver que Lois ainda está vivo, mas o garoto persistente se mantém em uma postura defensiva, apesar dos ferimentos e claramente sentindo dor. Lois declara que não vai acabar ali, mas o assassino pensa ao contrário. Além disso, ele afirma que ninguém pode salvar Lois da desgraça iminente enquanto materializa outro martelo mágico. Incapaz de se mover, Lois entra em pânico ao encarar um inimigo, que tenta mandá-lo para outro mundo. O assassino ataca com sua habilidade arcana marcial chamada Martelo Celestial, e naquele momento, a vida de Lois passa diante de seus olhos. Ele se lembra de seu objetivo de aprender magia e proteger sua família no orfanato sem importar com as consequências. Ele decide mudar seu destino, e a aura ao seu redor muda imediatamente. Ele contra-ataca com seu poder misterioso e consegue conter o ataque do assassino. Surpreendentemente, a colisão e a disputa de poder provocam uma explosão massiva. Momentos depois, Lois tosse enquanto está deitado no chão. O assassino se pergunta em voz alta por que, estranhamente, parece que está lutando contra um igual. Ao perceber o motivo de Lois estar sendo alvo, ele ergue seu martelo mágico mais uma vez, determinado a acabar com o que agora vê como um monstro. Do nada, uma voz autoritária ordena que o assassino pare, e um violento vórtice de vento o interrompe rapidamente antes que ele possa transformar Lois em comida de peixe. Enquanto recua, mais vórtices de vento o prendem instantaneamente no lugar, e o esmagam com uma pressão avassaladora, sem chance de escapar. O assassino grita de dor enquanto a magia restringe completamente seu corpo. Confuso com a reviravolta repentina dos acontecimentos, Lois se pergunta o que está acontecendo quando, do nada, o diretor Aronian aparece e elogia-o por ter contido o seu descontrole. Ele entrega a Lois uma poção mágica para beber, e volta seu olhar afiado para o assassino exausto. Em seguida, interroga o intruso, exigindo o nome de seu empregador. O assassino percebe que ele é um grande figurão e afirma que ele não será capaz de proteger Lois de sua desgraça iminente. Ele ri de forma histérica e diz que isso é apenas o começo, antes de explodir. Ao ver o incidente perturbador, o diretor Aronian se pergunta se a guilda dos assassinos está envolvida e espera estar apenas exagerando. Enquanto isso, Lois percebe os efeitos de poção e fica impressionado com seu poder de cura, já que ela também repara completamente seus ossos fraturados. Ele então pergunta ao diretor Aronian se foi apenas coincidência ele estar ali, e se questiona em voz alta por que ele sempre aparece bem a tempo de salvá-lo. O diretor decide deixar a conversa para quando chegarem à casa dele. Lois imediatamente começa a entrar em pânico, pois já está tarde e sua mãe ficaria preocupada. Sem perder um segundo, ele corre em direção à casa, enquanto o diretor Aronian invoca uma criatura misteriosa chamada Kili, encarregando-a de cuidar da limpeza em outras partes da cidade de Mania. Localizado na parte norte do Império Kandra, dois nobres confrontam Luciela. Usando a Mó consertada como desculpa, eles assediam enquanto ela espera as crianças voltarem. Luciela explica calmamente que está apenas esperando, mas os nobres ignoram suas palavras e continuam avançando com intenções malignas de atacá-la. Felizmente, Lois chega bem a tempo de impedir os desordeiros. Luciela comemora seu retorno, mas fica chocada com seu estado maltratado. Lois pergunta se ela tá bem, mas ela ainda tá preocupada com as roupas rasgadas e o sangue nelas, enquanto ele tenta inventar desculpas para aliviar suas preocupações. Os nobres o ameaçam com seu Lorde e o lutador George. Para a surpresa deles, o diretor Aronian chega voando, e ao descer, resolve o mal-entendido. Ele então se apresenta e pressiona os canalhas a irem embora, deixando claro que ele é alguém importante. Os nobres se curvam e vão embora. Em seguida, o diretor Aronian se vira para Luciela e revela que precisam ter uma conversa em breve, depois que ela o conduz até dentro de casa. Mas ele nota a moda a qual os canalhas reclamavam mais cedo. Ele se pergunta como ela funciona automaticamente sem magia, e após observar mais de perto, percebe que coisas assim estão espalhadas por todo lugar. Luciela lhe oferece algumas frutas e dá todo o crédito a Lois, cujas criações tornaram a vida deles mais fácil. Ela então pergunta se Lois cometeu algum crime para justificar a visita do diretor, mas o diretor Aronian revela que é justamente o contrário. Além disso, ele enfatiza o quão talentoso Lois é, algo que ele só havia visto nas escrituras de Gaia no passado. Durante o governo tirânico dos monstros, um gênio guiado pela deusa surgiu entre os humanos. Ele criou a arcana marcial após compreender a essência dos elementos, e após 5 anos, derrotou os monstros junto de seus companheiros, salvando a humanidade da destruição. Desde então, aquele dia passou a ser reconhecido e celebrado como o Dia da Libertação, e o sujeito ficou conhecido como o primeiro herói nas escrituras de Gaia. Enquanto Luciela elogiava o suposto salvador, Lois afirmava que isso não foi registrado nas lendas populares, mas o diretor Aronian insiste que foi sim. No entanto, ele revela que o primeiro herói tinha cabelos e olhos negros, um segredo conhecido apenas pelos altos escalões da humanidade. Aparentemente, a loucura em seu coração o dominou, e ele cometeu um pecado grave que justificou seu apagamento da história. Essa revelação surpreendeu Lois, que se perguntava se também possui essa loucura interior. O diretor Aronian acrescenta que todos os países eliminaram pessoas com cabelos e olhos negros para evitar qualquer desastre.
Em seguida, ele confronta Lois por ter tingido o cabelo, e Laciela imediatamente assume a culpa, revelando o seu motivo inocente para tê-lo feito. Ela começa a listar as qualidades de Lois, mas ele a interrompe afirmando que o diretor tem outras intenções, já que poderia tê-lo matado se quisesse. Impressionado, o diretor Aronian elogia sua perspicácia, notável para sua idade, e conclui que o jovem domou sua loucura interior. Para a surpresa deles, o diretor considera Lois um novo herói, mesmo nesta era pacífica, enquanto pega uma fruta com telecinese. Ele fala sobre a escuridão que espreita constantemente nas sombras e decide guiar Lois pelo caminho certo após testemunhar suas habilidades. De repente, ele lança a fruta em Lois, e o garoto impassível a pega com facilidade. Em seguida, o diretor Aronian diz que ele passou no teste graças aos esforços de Faye e Caim em reprovar a maioria dos outros examinadores. Depois disso, ele pede que Lois seja seu discípulo na academia, mas Lois, animado, pergunta o que o diretor fará se ele enlouquecer no futuro. Instantaneamente, a fruta na mão de Lois é cortada em pedaços e o choque o deixa gelado como gelo. Aronian responde que, quando isso acontecer, ele mesmo enviará o Criador. Na manhã seguinte, enquanto trabalha no quintal, um dos irmãos adotivos de Lois o elogia por ter recebido um convite pessoal do diretor Aronian, mas Lois também vê isso como um aviso. O irmão continua tagarelando sobre as taxas da academia. Enquanto Lois pensa na conexão que tem com o herói lendário, ele se lembra das palavras do diretor naquela época e se pergunta se realmente pode confiar nelas. Antes de o diretor Aronian partir na noite anterior, Lois lhe perguntou em particular por que ele revelou tudo para Laciela, deixando-a ansiosa. Ele afirmou que a ignorância a tornaria um fardo, mas Lois não concordou. O diretor Aronian então disse que ela precisava saber, porque sua família estaria em perigo se a identidade dele fosse exposta antes de ele partir voando. Ele disse a Lois para ficar mais forte, pois aquilo era apenas o começo de suas provações. Depois de relembrar, Lois confirma que o diretor Aronian está certo e decide se fortalecer na academia. Momentos depois, seus irmãos mais novos se aproximam para cumprimentá-lo. Farewell e sua irmã chamada Lana pulam em seus braços com os olhos marejados. Ela pergunta se ele vai visitá-los com frequência e o faz prometer, com um mindinho, que irá visitá-los durante as férias longas. Em seguida, o irmão mais velho informa Lois que o mordomo da família nobre está chamando por ele. Logo depois, Lois sai para encontrar o mordomo, que imediatamente confirma sua identidade e lhe entrega um convite. Apresentando-se como mordomo da família Aranca. Ao ver o convite de Caim, Lois deduz que a intenção dele é de fortalecer a amizade entre os dois e decide entrar no jogo. O mordomo o conduz até a carruagem e eles decidem iniciar a viagem. Mais tarde naquele dia, eles chegam à cidade de Harim e quando Lois desce da carruagem, o mordomo informa sobre a família Aranca, o que deixa Lois cair ao ver a enorme mansão da família grande. Mas Caim corre para fora para recebê-lo. Caim reforça que agora eles são colegas de classe e Lois diz que isso deve aos esforços dele no exame final. Ele também reconhece a ajuda de Faye e decide deixar de lado a aposta que fizeram antes. No entanto, Caim diz que teria passado de qualquer forma, já que tem a aprovação do selo da fase. Em seguida, ele revela a intenção de ter Lois como parceiro de sparring, além de lhe dar informações sobre a academia e magia com antecedência. Nesse momento, a mãe de Caim aparece e o confronta por trazer um plebeu imundo para dentro de casa. Caim afirma que Lois é seu amigo, mas ela ignora suas palavras e pergunta a Lois quais são suas intenções ao se aproximar do seu filho, demonstrando nojo por respirar o mesmo ar que um plebeu. Ela tira um anel de ouro, que vale dezenas de moedas de ouro, e o joga em sua direção. Em seguida, ela ordena que ele vá embora, mas Caim não aceita isso. Quando ele se vira para se desculpar com Lois, vê-o pegando o anel. Lois revela como reconheceu a habilidade do filho dela e se tornou amigo dele. Então pergunta se ela considera as palavras de Caim tão sem valor quanto aquele anel de ouro, o que a deixa imediatamente furiosa. Enquanto o encara com ódio, ela ordena que alguém o expulse, e os mordomos rapidamente se reúnem para cumprir a ordem. No entanto, Caim tenta convencer a mãe de que Lois derrotou Faye, mas ela não acredita nessa afirmação absurda. Lois confirma e declara que Caim pode se tornar mais forte se estiver ao seu redor. A arrogância dele irrita a mãe de Caim, mas naquele momento a porta da mansão se abre e um vento forte empurra os mordomos para o lado. O pai de Caim, William, entra e reafirma a declaração confiante de Lois. A mãe de Caim se assusta e tenta rapidamente apelar para ele, mas William passa direto por ela. Caim se curva para cumprimentar o pai. E Lois também o cumprimenta, apresentando-se enquanto pensa na aura incrível dele, que rivaliza com a do diretor iraniano. William pergunta a Caim se isso é verdade, e ele revela que Lois é mais forte do que ele. Intrigado, William pede que Lois prove isso e imediatamente libera sua intenção assassina, que toma a forma de um tigre feroz. Antes que Lois possa reagir, a aura violenta crava suas presas em seu peito, e ele logo percebe que não consegue respirar. Nesse instante, Lois entra em pânico ao concluir que William realmente pretende tirar sua vida. Naquele momento, William o encara intensamente, e sua força de vontade perfura a alma de Lois enquanto ele tenta reunir seus pensamentos. Lois percebe o quão aterradora é a força de vontade do grão-mestre. No entanto, ele construiu resistência à intenção assassina
graças à caça constante de monstros nos últimos anos. Cheio de determinação, o buraco em sua alma começa a se regenerar com sua resolução e força de vontade ardentes. O fogo em sua alma explode contra o de William, surpreendendo-o. Ele assume a forma de um dragão. O confronto de vontades começa, e os dois colidem por um tempo. Depois de tudo se acalmar, Caim rapidamente verifica se Lois está bem e o ajuda a se levantar. Após perder a batalha de vontades, William pergunta a Lois por que ele busca força, e ele responde que é para proteger sua família. Sem demonstrar nenhuma emoção facial, William se vira para ir embora, mas repreende Caim por sua fraca força de vontade e diz para ele aprender algumas coisas com Lois. Insatisfeita com o desfecho, a mãe de Caim tenta falar com William sobre a decisão, mas ele rejeita friamente a opinião dela. Caim então decide levar Lois imediatamente ao campo de treinamento da família Aranca. Caim se desculpa em nome dos pais, mas Lois diz que está tudo bem. Ele comenta sobre o quão extremo William foi e tenta aliviar a preocupação de Caim ao reconhecer sua habilidade. No entanto, Caim afirma que Lois é muito mais adequado para ser o filho da família Aranca. Mas Lois vê todo o incidente como William o testando em favor a Caim. Ele se pergunta em voz alta se essa é a forma de William demonstrar amor, e suas palavras levam Caim a uma viagem pelas memórias. Relembrando sua vida, Caim não podia sair da mansão com frequência quando era pequeno, e só tinha lembranças de correr, dormir e treinar. Aparentemente, William desejava criá-lo para se tornar um grande sábio como seu avô. Caim logo percebe que sempre quis o reconhecimento do pai, mas ao longo do tempo, a mansão se tornou uma prisão. Enquanto seu status e talento mantinham acorrentado, o garoto continuava desejando o mundo exterior e a liberdade, como pássaros voando pelo continente. Infelizmente, para ele, é fraco demais para um mundo onde apenas a força importa. Enquanto pega um florete no inventário, ele observa que balançar a lâmina é a única maneira de quebrar essas correntes. Em seguida, Caim revela que seu pai também é um graduado da academia e decide ficar mais forte para poder receber permissão para viver livremente. Caim então se vira para Lois, contando com ele para torná-lo forte, e os dois amigos iniciam um sparring. Enquanto isso, William observa a dupla à distância e pergunta ao mordomo sobre os resultados de suas investigações. O mordomo lhe diz que Lois é comum, narrando suas façanhas durante o exame. Após ouvir como ele derrotou Fei e recebeu a ajuda do diretor Aronian em várias ocasiões, William conclui que Lois é um encrenqueiro. O mordomo então pergunta por que ele ainda permitiu a entrada de Lois. William explica que as pessoas aprimoram suas habilidades com desafios e crescem após superar esses problemas. Pela sua intuição, ele acredita que Lois pode realmente ajudar Caim a ficar mais forte. Enquanto isso, Lois, que luta sem nenhuma arma, chuta Caim para trás. Caim se recupera e ativa uma habilidade arcana marcial chamada Investida do Vento. Ele avança contra Lois com um ataque de estocada rápida e impulsionado por magia do vento. Infelizmente, para ele, acaba encontrando o punho de Lois, quase arruinando seu rosto bonito, e perde o duelo em seguida. Lois reconhece a habilidade, mas aponta suas falhas. Após receber as orientações, Caim entende por que Fai não conseguiu derrotar Lois, mas ele se pergunta por que Lois está encarando seu rosto. Lois pega o florete dele e pergunta se ele já sentiu que havia algo errado com seu estilo de luta. Sem entender o que ele quer dizer, Caim revela que está usando as técnicas da família Aranca, que são passadas de geração em geração e que tornaram seu pai e seu avô fortes. Lois fala para ele sobre outros caminhos, e Caim se pergunta se esse caminho é diferente de seus antecessores. Nesse momento, Lois devolve o florete ao inventário, mostra as adagas de K e o chama para fazer planos a fim de surpreender seu pai. Do nada, a dupla avança inesperadamente contra William, armada de adagas. Mas, pouco antes disso, Lois para um momento para dar uma lição a Caim sobre a importância da velocidade nas artes marciais, relembrando o teste do slime durante o exame da academia. Ele explica que a velocidade não se trata apenas de movimento, mas também de tempo, de reação e da capacidade de tomar decisões rápidas. Coincidentemente, a velocidade natural de Caim combina muito bem com seu atributo de vento, mas a dificuldade de usar armas de estocada é alta. Lois entrega suas adagas a Caim e diz que o que funcionou para seu pai e seu avô pode não necessariamente funcionar para ele. Ele então deduz que essa é a razão de William ter parado de evoluir após alcançar o nível de grão-mestre e pede que Caim mude para um estilo de combate especializado para maximizar seus talentos. Lois pergunta se ele topa, e o rapaz está disposto a fazer qualquer coisa para conquistar sua liberdade. Lois reconhece sua determinação e explica rapidamente como funciona o novo estilo de combate. Em seguida, eles fazem planos para atacar William e revelar a habilidade e a determinação de Caim. Logo depois, avançam contra William, e Caim ativa imediatamente sua magia de vento de suporte, Acelerar. O feitiço aumenta a velocidade deles, permitindo que fechem a distância rapidamente. A explosão repentina de movimento preocupa o mordomo, mas William o detém calmamente e desvia com facilidade do ataque de Caim primeiro. Em seguida, Lois dá um passo relâmpago para o lado e libera uma onda de golpes, mas William desvia de todos sem esforço. Enquanto isso, Lois considera as adagas as armas mais rápidas e decide combiná-las com técnicas de combate. Nesse instante, Lois usa sua arte marcial Passo da Borboleta
e esperando chocar o oponente com sua velocidade explosiva. A técnica surpreende William um pouco, mas ele ainda continua desviando da enxurrada de ataques. Caim faz o mesmo e usa sua habilidade aérea para se impulsionar. No meio do caos, ele percebe de repente que seu corpo está extremamente leve, dando-lhe uma sensação de liberdade que nunca havia experimentado antes. Ao ver o quanto é compatível com as armas, ele decide fundir suas técnicas de combate com a magia do vento. Assim que Caim realiza a fusão, isso chama a atenção de William, e a cena o deixa chocado. Caim aceita seu novo caminho marcial e tenta atacar furtivamente, mas antes que consiga, William liberta sua explosão massiva que empurra os dois jovens para trás e pergunta furioso se Caim está abandonando as técnicas do clã para provar sua determinação. A dupla se recompõe, e Lois imediatamente diz a Caim para usar acelerar novamente, sem hesitar. Caim segura o ombro de Lois e ativa o feitiço de imediato, e os dois continuam o ataque com velocidade máxima. William observa seus movimentos sincronizados, mas suas habilidades evasivas estão em um nível completamente diferente. Pouco depois, ele envolve uma de suas auras em uma das lâminas de Caim, mas o garoto consegue se soltar do alcance do pai e recua, e isso enfurece William novamente, que o chama imediatamente de covarde. No entanto, Caim se lembra das lições anteriores de Lois sobre os méritos de retirada. Ele rapidamente recupera a postura e confronta o pai, outra vez. Mesmo assim, Caim desvia novamente usando um feitiço de tornado e se reúne com Lois. A dupla avança por trás, gritando a plenos pulmões, na esperança de que o próximo ataque acerte. Antes disso, Lois havia ensinado Caim sobre uma técnica de beisebol conhecida como change-up. Ele demonstrou como a alteração de velocidade pode enganar os oponentes, fazendo até movimentos lentos parecerem perigosos. Ele explicou que quando usada corretamente, essa técnica desestabiliza o tempo do inimigo e atrasa sua execução. Se o oponente hesitar por apenas um instante, essa abertura pode ser explorada. Agora, a dupla coloca a técnica em prática, tentando sobrecarregar William por meio de variações imprevisíveis de velocidade. William desvia casualmente dos ataques. Ignora o golpe lento, dizendo que aquilo não representa ameaça. Mas logo em seguida, o ataque atrasado de Caim o surpreende. A lâmina raspa no ombro de William, danificando seu pelo. O acerto bem-sucedido empolga os garotos, que continuam com ataques incessantes. Porém, para a surpresa deles, William diz que já é suficiente. Ele ordena que Caim não desonre o nome da família e então deixa o campo de treinamento. Caim, emocionado com o que acredita ser a aprovação do pai, aceita a ordem e comemora com Lois enquanto William se afasta ao lado do mordomo. Enquanto se distancia, William reflete sobre as técnicas que a dupla usou contra ele. As táticas de atacar e recuar permanecem em seus pensamentos, e a ideia de retirada estratégica começa a lhe interessar. Ele materializa uma adaga, percebendo que talvez tenha aprendido algo novo com aquelas crianças. Enquanto isso, Lois lamenta ter perdido a chance de enfrentar um grão-mestre, mas Caim está vivendo o melhor momento de sua vida, pois seu pai o reconheceu pela primeira vez e decide recompensar Lois com um presente por tornar isso possível. Mais tarde, na biblioteca da família Aranca, a enorme quantidade de livros deixa Lois atônito, mas Caim se aproxima com uma caixa contendo as recompensas e o agradece por ajudá-lo a encontrar seu caminho tão rapidamente. O conteúdo da caixa deixa Lois chocado, pois são livros extremamente valiosos, incluindo referências da academia e textos raros de magia que plebeus quase nunca veem. E esperando que os livros o ajudem, Caim entrega a Lois obras que ensinam teoria básica de mana e teoria dos atributos de mana, além de lhe dar algumas dicas sobre as divisões entre magia e artes marciais. Além disso, Caim explica a Lois sobre o ritual de despertar mágico, que é um ritual pelo qual todos os novos estudantes devem passar. Presumivelmente é um ritual em que se sentem os elementos por meio da estátua de Gaia, e custa 10 moedas de ouro para ser realizado no templo da igreja. Felizmente para Lois, na academia ele é gratuito. Caim também lista várias taxas de academia e despesas futuras, incentivando Lois a aceitar os presentes e a contar com ele sempre que precisar de ajuda. Pouco depois, Lois aceita os presentes e considera a aposta anterior encerrada a pedido de Caim. Lois percebe então que precisa começar a ganhar dinheiro e se lembra da menção de Julian sobre a farmácia mágica. De repente, ele também se recorda de que pode usar o conhecimento de sua vida passada para inventar itens úteis e ganhar dinheiro mais rápido. Com isso em mente, Lois pergunta a Caim sobre a ligação da família dele com a guilda dos mercadores. Caim, curioso, quer saber o motivo da pergunta, mas Lois mantém isso em segredo, dizendo que ele descobrirá em breve. Uma semana depois, os calouros são recebidos na Academia Arcanista de Candria. Quando Lois entra confiante no campus, uma estudante veterana chamada Rose sente o cheiro de seu perfume e conclui que ele deve ser parente de algum nobre. Afinal, ele usa um perfume moderno e caro. Ela imediatamente se aproxima dele e se oferece para lhe dar um tour pela escola enquanto o conduz para dentro. Ela informa de que, como o imperador envelheceu, os herdeiros imperiais estão em conflito com os nobres e as grandes famílias dentro da academia. Graças a isso, embora tudo pareça calmo na superfície, nos bastidores há uma disputa feroz por recursos educacionais. Qualquer estudante que
que seja avisado e não consiga ganhar pontos, pode acabar sendo expulso. Rose toca a bochecha dele e pergunta a quem sua família apoia, mas um rapaz chamado Brian aparece e se refere a Lois como um plebeu que quebrou o recorde do exame. Isso choca Rose, pois o perfume de Lois não é algo que qualquer um possa pagar. Irritada, ela vai embora. Lois então aperta a mão de Brian, que o informa que a academia é um império em miniatura e que Lois encontrará muitas pessoas como Rose. De repente, Cain chama Lois, e assim que Brian o vê, se afasta imediatamente. Surpreso, Cain pergunta a Lois sobre o que ele conversou com Brian, e Lois menciona que eles apenas se cumprimentaram. Ali mesmo, ele descobre que Brian é o filho do chanceler. Ao ouvir isso, por trás deles, duas figuras familiares aparecem, e Faye, sendo uma delas, chama Brian de fraco de vontade e diz que não gosta dele. Cain fica irritado com ela e grita por ela tê-lo chamado indiretamente de fraco. Ela diz a Cain que a única forma de reconhecê-lo é se ele for tão forte quanto Lois. Ao vê-la, Lois agradece pela ajuda dela no exame, mas ela o dispensa e diz que ele passou apenas com a própria força. Ela ergue o punho para ele, jurando que vencerá na próxima vez que lutarem. E isso deixa Cain ainda mais chateado, então ele grita com ela por ignorá-lo e falar apenas com Lois. Após uma breve discussão, Miliana puxa Faye para longe, dizendo que elas precisam continuar o registro assim que saírem dali. Cain entrega a Lois uma grande bolsa cheia de moedas de ouro, dizendo que é parte dele. E isso choca Lois ao perceber que eles conseguem tirar tanto dinheiro apenas com as instruções que ele deu a Cain. Naquela época, Cain havia visitado Lois, que levou amostras de perfume que havia criado para a companhia de comércio de Vila Burna. No início, Cain não tinha certeza se uma fragrância tão boa venderia tão bem, mas agora, depois de testemunhar o sucesso da colônia, ele se pergunta se deveria fazer sua mãe experimentá-la. Com isso, ele decide manter o segredo entre si e segue até a recepção dos alunos para concluir o registro. E Cain decide o mesmo. Em pouco tempo, Lois entrega um cartão de crédito, e os nobres na fila ficam irritados por ele ser colega de classe deles. Eles murmuram que ele certamente usou Cain e Faye e seu sucesso para conseguir entrar. Ao ouvir isso, Lois descobre que Sheaf foi expulso. Então ele pergunta a Cain sobre o assunto, e Cain confirma que Sheaf foi o mentor por trás dos assassinatos daquele dia. Quando a escola descobriu, o diretor o expulsou. Lois imediatamente fica sério ao saber que foi Sheaf quem quase o matou. Como se isso não bastasse, Cain aponta para um grupo de estudantes e diz a Lois que Sheaf tem um irmão mais velho chamado Jess, e que eles não sabem o que ele é capaz. Por isso é melhor que Lois fique perto de Cain. Jess e seus capangas veem Lois, mas Jess sorri, dizendo que isso é apenas o começo. Ele jura fazer Lois saborear o desespero. Mais tarde, naquele mesmo dia, o grande salão da academia está lotado, e o diretor dá as boas-vindas aos calouros e faz um discurso. Após motivá-los, ele chama Neil ao palco como representante dos novatos para fazer um pronunciamento. Para a surpresa de todos, o Brutamonte sobe lentamente ao palco com seus enormes machados e libera sua intenção assassina. Os professores imediatamente tentam avançar sobre ele, mas Errôneos os impede. Neil então grita com os estudantes, chamando-os de idiotas, e informa que seu objetivo é espancar cada um deles. Os alunos ficam furiosos e gritam de volta, dizendo que ele acha que é algum figurão, mas Neil dobra a aposta nos insultos, apenas curtindo o caos que ele mesmo causou. Seu novo professor responsável pela turma, quem sabe o que está por vir, começa a reclamar, mas Errôneos o acalma. De repente, Neil lança seu machado na multidão, gritando que um dos estudantes é seu alvo principal. A arma crava bem na frente de Lois e naquele instante, Neil fecha a distância e se apoia no cabo do machado. Ele chama o nome de Lois, olhando para ele como se fosse seu jantar. Em seguida, declara que eles vão lutar. Cain imediatamente o interrompe, lembrando que a cerimônia de entrada ainda está acontecendo. Ele tenta bloquear o caminho de Neil, gritando para o Brutamonte se afastar de Lois. Mesmo assim, Neil continua falando com Lois, perguntando se ele não é como o bocudo ao lado dele, que só late e não morde. Cain se enfurece com Neil e desfere um soco, mas Lois o impede e pede para que ele se acalme. Neil, por outro lado, fica animado e diz que não se importa de lutar contra os dois para aliviar a tensão. Brian aparece e aconselha Neil a se dar bem com Lois. Afinal, ambos são plebeus talentosos. E se Neil continuar agindo assim, não vai durar muito tempo na academia. Com um único olhar, Neil manda Brian sumir e o chama de figurinha. Uma figurinha insignificante em que não tem interesse. Brian fica imediatamente ofendido e os outros nobres concluem que plebeus não deveriam ser permitidos na academia, pois não têm educação. Cain zomba de Brian por ter se humilhado ao aparecer ali. Em seguida, estala os dedos e se prepara para lutar contra Neil, que parece ansioso pelo confronto. Infelizmente para eles, um professor aparece e impede Neil. Ele informa que lutas entre alunos são proibidas, exceto durante testes e torneios, e que mesmo nesses casos, um professor deve estar presente. Se a regra for violada, o aluno será expulso. Ao perceber que brigar aleatoriamente pode resultar em expulsão, Neil ri e admite que isso daria trabalho, então ele pega seus machados e declara que a luta fica em espera. Antes de sair, ele diz a Lois para esperá-lo assim que o professor dispensar todos e informa que as aulas começarão no dia seguinte. Confuso, Lois se pergunta por que Neil quer tanto lutar com ele. Então Cain culpa Faye por isso, chamando-a de cabeça de músculos.
Ela imediatamente ataca Caim, dizendo que ele quase fez com que ela e Lois fossem expulsos. Em seguida, ela pede desculpas a Lois, confessando que a culpa é dela, pois lutou contra Neil nos exames finais. Na época, a luta terminou em empate porque o tempo acabou, mas como Neil ouviu que Faye havia perdido para Lois, desde então ele está louco para enfrentá-lo. Felizmente, Lois não reagiu quando Neil o provocou. Caso contrário, Faye se sentiria culpada se ele tivesse sido expulso. Em poucos segundos, Caim puxa Lois para longe e comenta que eles são odiados pelos outros estudantes. Mais tarde naquele dia, na loja da academia, Lois quase surta ao perceber o quão caros são os itens vendidos ali. O atendente tenta lhe vender travesseiros que variam de muitas moedas de prata até moedas de ouro, fazendo o pobre garoto calcular como o dinheiro é gasto de forma absurda na academia. Para sua surpresa, Caim diz que os produtos não são caros e que é ali que Lois comprará suas necessidades diárias. Essa realização repentina faz Lois entender o quão importantes são as moedas de créditos. O avarento compra o kit inicial mais barato e agradece aos céus por ter ganhado dinheiro vendendo colônia. Ele também planeja enviar o restante dos fundos para o orfanato. Ao observar os conjuntos de mercadorias à venda na loja, Lois percebe que precisa encontrar outras formas de ganhar dinheiro. Enquanto as garotas seguem para o dormitório, Faye se despede e diz a Lois que aparecerá em uma cerimônia de despertar mágico. No dia seguinte, ele as vê carregando refrigeradores mágicos e fica atraído pelos objetos, jurando trabalhar ainda mais para ganhar dinheiro suficiente para comprá-los. Mais tarde, no dormitório, Lois vai até seu quarto, torcendo para não dividir o espaço com um colega manipulador. Quando está prestes a entrar, vê um travesseiro e um futon jogado do lado de fora do quarto. Ele então olha para dentro e vê um estudante sendo intimidado por nobres. Eles gritam furiosos com o garoto, mas ele permanece em silêncio. Um deles o agarra pelo colarinho, mas Lois toca um ponto vital na mão do agressor. O nobre fica chocado com o efeito, e Lois os lembra de que duelos são proibidos. O nobre, com a mão ferida, se defende, dizendo que eles não fizeram nada. Em seguida, tentam atacar Lois por tê-lo machucado. Lois atinge a palma da mão do garoto, afetando os nervos que a controlam, fazendo com que o braço dele acerte o rosto de um capanga. Lois então pergunta quando foi que bateu em alguém, deixando-os confusos. Em seguida, atinge um ponto vital no pé do agressor, fazendo com que ele acabe chutando outro capanga enquanto tenta entender o que está acontecendo. Lois o acerta uma última vez e o corpo do garoto cai sobre os amigos dele. O moleque junta as peças e percebe que tudo é obra de Lois, mas Lois nega. O garoto insiste, dizendo que Lois é quem está controlando seu corpo, e o chama de monstro. Lois o encara fixamente, e o garoto treme de medo. Por sorte, o estudante baixo e quieto impede Lois de levar a situação adiante. Lois então sugere relatar o ocorrido ao diretor, caso os valentões tenham algum problema, e eles imediatamente fogem, gritando que ele vai pagar por tê-los humilhado. Lois se apresenta a Cara e descobre o nome dele pelo futon. O garoto pega suas coisas. Lois tenta falar com Cara, mas o garoto ignora e entra no quarto. Lois não se ofende, pois percebe que Cara é extremamente tímido. Então arruma o quarto e espera que nada estranho aconteça no ritual do dia seguinte. Enquanto isso, não muito longe da estátua da deusa, alguns grupos de pessoas preparam uma armadilha no templo da deusa para o dia seguinte. Os calouros que apareceram para despertar sua magia e encararam a gigantesca estátua de Gaia, a deusa daquele mundo. O instrutor então narra como Gaia, certa vez, criou o mundo para que humanos e monstros coexistissem. Mas os monstros passaram a usar seu poder esmagador, conquistando céu, terra e mar. Por causa disso, a brutal disputa de poder entre eles banhou o mundo em sangue, e os humanos não ficaram imunes ao caos. Isso enfureceu Gaia, então ela concedeu suas bênçãos aos humanos que não possuíam poder mágico, permitindo que eles compreendessem os 4 elementos do mundo. A partir disso, eles estabeleceram a arte marcial arcana, e após várias batalhas, derrotaram seus inimigos e se tornaram os novos governantes do mundo. O instrutor então informa aos alunos que eles também receberão as bênçãos da deusa e despertarão a magia. Após ouvir a história, Lois reflete e percebe que o instrutor não mencionou o primeiro herói. Cara nota isso, mas de repente eles são chamados pelo instrutor, que manda que os sigam. O homem os leva até azulejos específicos e os instrui a se sentarem neles, pois se tiverem talento para magia, sentirão os elementos. Caso contrário, a academia não precisará deles. Ele diz tudo isso enquanto encara Lois, e momentos depois manda os outros se sentarem. Lois percebe o olhar do instrutor e se pergunta se o homem o odeia. Quando todos estão sentados, o instrutor explica que os 4 elementos são a base do mundo e que para compreendê-los, devem aguçar a mente. Com isso, ele começa o cântico, e em seguida, símbolos elementais iluminam a estátua, surpreendendo os alunos ao verem um enorme avatar de deusa flutuando no espaço, cercado por várias bolhas elementais. Enquanto se concentram, muitos alunos recebem um dos 4 elementos. Alguns comemoram, enquanto outros reclamam por o elemento recebido não combinar com a carreira que pretendem seguir. De repente, Neil é envolto por um vórtice de chamas de 2 elementos, e todos ficam surpresos ao ver que ele possui o atributo terra e fogo. Nesse momento, todos se perguntam se Neil é um gênio por comandar 2 elementos.
Animado, o Cabeça Dura incendeia suas chamas e comemora, ordenando que os elementos lhe obedeçam. Em seguida, ele olha para Lois e declara que se Lois não despertar, então não é seu rival. Por isso, diz que Lois não deve decepcioná-lo. Os outros seguem seu olhar e esperam que Lois também o surpreenda. Porém, veem que não há nenhum elemento ao redor dele. Lois, o pobre garoto, por outro lado, se concentra intensamente e se pergunta por que não está sentindo nada. A princípio, pensa que talvez seja porque não é daquele mundo. Mas então se lembra de ter sentido um poder estranho quando treinou com Caim. Nesse momento, Lois sente como se sua mente estivesse sendo poluída. Então declara que sua vontade não vai se quebrar tão facilmente. O garoto grita e rompe o vínculo mental, queimando seus próprios pensamentos. Imediatamente, 4 cores de luz se reúnem ao seu redor, o que deixa o instrutor atônito, pois ele se lembra de ter preparado um círculo mágico naquele azulejo. O círculo deveria separar o nome do garoto do mundo exterior. Lois tenta tocar uma das luzes coloridas, mas ela foge dele. Ele tenta repetidas vezes capturá-las, mas falha. Confuso, o garoto se pergunta por que consegue senti-las, mas não tocá-las. O instrutor, que ainda o observa, sorri de forma maliciosa, observando que Lois está completamente enganado. Se acha que apenas escapar da barreira mental é suficiente para despertar. O homem suspeito comenta que o círculo de confinamento e o orbe de magia proibida foram usados especificamente para Lois, pois havia pessoas que queriam esmagá-lo. Como elas pagaram por isso, ele não pode recuar. Assim, ele espera o ritual terminar para que Lois caia em desespero após várias horas. Os outros alunos vão embora, mas Lois e Kara continuam meditando. Então os nobres zombam de Lois e o chamam de decepção. Kara, por outro lado, sente que algo está errado e avisa Lois de que há uma armadilha sob o azulejo dele. Sem perder tempo, Lois quebra o azulejo e vê o orbe de magia proibida logo abaixo. Confuso, ele se pergunta o que é aquilo, mas Kara, que já está saindo, manda Lois se apressar. Mesmo curioso, Lois se afasta dos azulejos quebrados e se concentra. Nesse momento, os alunos que ainda estão no templo ficam chocados ao ver os 4 cores de luz formando um vórtice ao redor de Lois. Surpreso, o instrutor se pergunta como Lois conseguiu despertar, pois nem mesmo um mestre deveria ser capaz de romper o círculo de confinamento e o orbe de magia proibida. O homem tenta agir, mas do nada, o diretor Aronian aparece e manda que ele pare. Os outros alunos que não viram Lois despertar ficam surpresos ao ver o diretor e concluem que ele veio verificar Lois, que estava tendo dificuldades para despertar. Alguns até se perguntam se existe algum segredo entre Lois e o diretor. Enquanto observa Aronian se afastar, um instrutor amaldiçoa em voz baixa, pois o plano deles foi arruinado e quase exposto com a aparição do diretor. Mais tarde naquela noite, ele se encontra com Jess e o informa de que o plano falhou. Para garantir a segurança, o instrutor também alerta Jess para não entrar em contato com ele por enquanto. Tudo o que Jess pode fazer é xingar Lois por ter escapado ileso. Enquanto isso, no templo, Aronian entra em contato com Kylie para continuar observando os movimentos de Sid, pois não quer que pessoas de fora causem problemas na academia. Após remover o obstáculo, Aronian observa Lois e deixa o garoto descobrir sozinho como manipular os elementos. Lois, por sua vez, observa as esferas de luz e percebe que são exatamente como Caim havia descrito. Na época em que Caim ensinava sobre os elementos, Lois aprendeu que a razão pela qual os monstros podiam usar elementos desde o nascimento, ao contrário dos humanos que precisavam despertar, era porque possuíam cristais mágicos dentro de si. Cada cristal continha diferentes poderes elementais, e é por isso que esses monstros conseguem controlar vários elementos. Já os humanos realizam o ritual de despertar após serem escolhidos por um elemento, e não conseguem usar magia a menos que manipulem os elementos ao redor. Caim havia jogado um cristal mágico para Lois enquanto explicava que era necessário treinar a mente, e também o corpo, logo após ser reconhecido por um elemento. Curioso, Lois pergunta se os cristais mágicos eram os próprios elementos, mas Caim informa de que tudo no mundo é composto por elementos. Quando Lois abre os olhos, vê o elemento água se aproximando e tenta tocá-lo. Desta vez, a partícula não se afasta. Quando Lois entra em contato com ela, sente uma imensa onda de poder das feras marinhas e aprende que a essência do mundo se manifesta pela vontade de Gaia. O vórtice ao redor de Lois começa a sair do controle, então Aronian, que observa-o atentamente, ativa imediatamente o selo da barreira da deusa, fazendo com que Lois fique preso dentro de uma barreira composta pelos 4 elementos. Neste instante, a tintura do cabelo de Lois desaparece, revelando seus cabelos pretos. Felizmente, a barreira produz uma luz intensa que impede os alunos chocados de verem Lois. Tudo o que eles percebem é que ele produziu uma enorme onda mágica e que o diretor decidiu selá-lo enquanto mantinha a barreira. Romanian grita para Lois se acalmar e não se deixar levar pelo ambiente ao redor. Lois ouve as palavras de Aronian e finalmente se acalma. Desta vez, ele observa os elementos e percebe que eles são exatamente semelhantes às partículas elementares da ciência. Então testa sua teoria mudando a frequência delas, e naquele instante, a esfera de luz entra em erupção e os elementos exibem seus símbolos. Neste momento, a vórtice se intensifica ainda mais, deixando Aronian e os alunos ao redor tão preocupados, que eles admitem que a aura de Lois é muito mais aterradora do que a de Neil.
percebendo também que Lois não está perdendo o controle. Arunian elogia por ter superado suas expectativas. Ao observar atentamente os elementos, Lois conclui que a essência mágica é a mesma das partículas elementares. Graças a isso, ele percebe que os humanos podem ser capazes de usar magia tão facilmente quanto os monstros. Com isso, ele absorve o elemento e nota que, assim como as partículas elementares, elas estão em movimento constante, o que significa que, ao harmonizar este movimento com o fluxo de Chi e a respiração, a circulação dos elementos se torna mais suave. E sendo assim, Lois pode ser capaz de criar um cristal mágico em seu corpo e usar magia como as técnicas de Qigong. Lois se concentra intensamente, e o formato de um cristal se forma imediatamente em seus olhos. Cristais de gelo crescem ao seu redor e a barreira que o continha se estilhaça em pedaços. Arunian fica atônito com a habilidade de Lois e sorri enquanto observa. Lois voa para o ar, manipulando a energia do vento. Os outros alunos, ao presenciarem a cena, correm por suas vidas e gritam por socorro, enquanto cristais de gelo irrompem rapidamente atrás deles, até que acabam congelando até os ossos. E essa história vai ficando por aqui, eu sei que ela tá muito boa, então comente muito pedindo pela parte 2. E se ainda não tiver deixado um like no vídeo, agora é o momento. Considere também se tornar um membro caso queira apoiar o nosso trabalho, é bem baratinho e nos ajuda bastante. Enquanto espera pelo próximo vídeo, assista o que está na sua tela que também está muito bom, e entre em nosso servidor do Discord para ver o nome da obra, conversar com a gente e muito mais. Dito isso, eu vou ficando por aqui, e é claro que eu te vejo no próximo vídeo.